Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Uma Dose de Coisa Boa. Aqui nós iremos fazer algumas reflexões sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia e nós não damos nem conta. A primeira pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos é: qual foi a última vez que nós nos preocupamos com os reais planos de Deus para nós? É bem verdade que o tempo tem passado muito rápido e muitas são as nossas ambições. Às vezes, abrir uma nova empresa, terminar uma faculdade, ir atrás de um sonho, um casamento. Muitas coisas podem ser consideradas como boas nesse quesito. Mas será que nós estamos realmente interessados no que Deus tem para nós? Ou estamos correndo atrás de coisas que nós nem sabemos se de fato nos fará bem? Há umas semanas atrás eu fiquei sabendo da história de um senhor de cerca de 91 anos que morreu há uns 2 meses e ele tem uma casa muito grande. Essa casa ele construiu algumas kitnets anexas para que fosse uma fonte de renda, apesar de que ele se aposentou com uma aposentadoria muito boa de uma empresa que ele trabalhava aqui no meu estado. E quando ele morreu, os netos, os filhos já começaram a se organizar para fazer a venda desse terreno. Quando ele foi morar lá, o terreno não tinha basicamente nada, só um barracão de madeira, como a maioria das casas eram antigamente. E ele, com muito custo e suor, conseguiu construir aquele patrimônio para que pudesse ter uma velhice tranquila. E de fato assim foi. Só que quando os netos, os filhos começaram a buscar vender, eles não levaram em conta realmente o quanto valia e estavam vendendo oferecendo para venda aquele patrimônio por um valor equivalente a um quarto ou até menos do que realmente vale. Sem considerar questões fiscais e burocráticas que já estavam sendo feitas errado, o que eu quero me ater aqui é que não importa o quanto você se esforce para construir uma boa vida. Se você não vivê-la, quem vier atrás de você, quando você não estiver mais aqui, pode não valorizar o quanto você valoriza em vida. Então, pelo que você tem perdido tempo? Ou melhor, no que você tem investido o seu tempo? Imagina chegar no final da sua vida, não estou dizendo que é o caso desse senhor, e perceber que tudo que você fez foi em vão. De que os bens que você demorou tanto a construir, de que o patrimônio que muitas vezes custou o tempo com a sua família, o tempo no seu casamento, momentos de viagens, de férias que você escolheu não tirar, e viram motivo de grande briga entre os familiares e até mesmo de uma divisão. Será que é realmente esse o objetivo enquanto nós estamos construindo uma vida? Acredito que não. Nós temos muitas ambições, nós temos muitas inspirações, mas a grande verdade é que no fim tudo se torna vaidade. Há muitos anos eu tinha grandes sonhos para mim. Eu tinha ambições, o meu sonho sempre foi ser da área da saúde. Eu sou uma pessoa que desde muito nova comecei a ler, comecei a me comunicar, então eu tinha essa aptidão natural para lidar com outras pessoas, eu sempre gostei da questão do cuidado, e na minha cabeça a minha vocação era ser médico. Os anos passaram e eu pude perceber que eu não tinha esforço suficiente. O erro foi meu inicialmente. Eu tinha um sonho que eu não queria me dedicar por ele. Mas de repente eu fui começando a ver que os meus caminhos foram seguindo coisas que eu nunca pensei para mim. Eu fui para uma área onde eu não gostaria inicialmente de estar, e quando eu cheguei lá, eu pude perceber que o meu caminho foi se desenhando ali dentro. Hoje eu estou finalizando meu mestrado em educação e tenho visto a importância de ter bons profissionais na questão educacional para que essa geração ela possa ser formada com princípios, porque é verdade que nós estamos vivendo um grande embate epistemológico, espiritual, moral na sociedade. Então é necessário que pessoas se posicionem pelo que é certo também. E isso era algo que eu não gostaria de estar presente, mas eu entendi que eram os planos de Deus para mim.
e que ele era muito maior do que eu gostaria. Mas no final, agora no final do meu mestrado, eu pude perceber que Deus, ele estava me dando uma chance de recomeçar em algo e eu não sabia o que. Então eu prestei vestibular para o curso de nutrição também na Federal onde eu estudo e eu passei. E eu confesso que estar na área da saúde, mesmo que não na medicina, me deu uma sensação muito gostosa, porque eu gosto de estudar. Só que tudo começou a dar errado muito rápido e eu falei, mas por que que isso está acontecendo? Mas por que que as coisas não estão dando certo? E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada, muito frustrada. Só que com o decorrer do tempo eu comecei a entregar nas mãos do Senhor. Eu falei, olha, se não é para ser, tá tudo bem, mas eu preciso assumir que eu não sei o caminho certo para mim. E eu me lembro que quando abriu as inscrições do Enem, eu gosto muito de fazer Enem, eu já fiz cerca de 11 Enems por aí, e quando abriu a inscrição, eu falei, eu vou fazer. E naquele dia eu tinha solicitado a isenção, porque eu fiz o ensino médio em escola pública, e naquele dia, quando eu fui solicitar a isenção do Enem, a minha isenção foi negada. E antes de abrir, eu falei com Deus: Senhor, eu preciso saber. Eu já estou com quase 30 anos e eu preciso saber quais são os seus planos para mim. E quando eu fui abrir a solicitação, pela primeira vez foi negada. E aquele sinal era o que eu tinha pedido para Deus. Eu falei: bom, não é para mim. Só que eu não queria ficar parada. Eu falei, então tá bom. Já que eu estou finalizando meu mestrado, já tenho minha faculdade, eu vou entrar no processo seletivo do Estado e vou tentar a vaga em alguma escola ou algum lugar assim, na vaga de gestão, que eu prefiro do que a sala de aula em si. E quando eu fui entrar, todo o meu cadastro deu errado. Tudo que vocês imaginarem deu errado. Na hora eu só conseguia rir, porque o meu maior sonho tinha ido por água abaixo naquele momento, porque eu falei com Deus que se eu não fizesse esse Enem, eu ia entender como um sinal que não era vontade de Deus para eu continuar, e eu não queria perder tempo onde Ele não queria para mim. E quando eu fui para a vaga do Estado, eu também entendi que não era aquilo. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer então? Mas eu entendi que o não de Deus estava me direcionando para outro lugar, mesmo que eu não entendesse qual. E assumir que nós não temos todas as respostas e caminhar para um lugar desconhecido é necessário pela fé. Porque nem sempre Deus vai nos dar o caminho. Quando foi com Abraão, Deus não falou com ele: olha, você está indo exatamente para lá, vai ser assim, assim, assado. Deus só falou: sai do meio da sua parentela. E Deus só deu a orientação devida quando ele cumpriu exatamente a parte dele, que foi quando ele se distanciou de Ló. Então, muitas vezes nós estamos querendo de Deus respostas sem fazer a nossa parte. E quando a gente assume que não está no centro de toda a verdade, que nós não estamos com a certeza do que é bom para nós e que existe um Deus que tem planos muito maiores, que sonha com coisas infinitamente maiores, nós podemos descansar. Que mesmo que os nossos planos sejam frustrados, nós iremos ter uma fonte de vida e de felicidade, mesmo que diferente, maior do que o que a gente pensou inicialmente. Mas há muito tempo, Deus tem tocado no meu coração para eu gravar vídeos. E, gente, isso para mim é extremamente desafiador. Se vocês me procurarem nas redes sociais, vocês não vão me encontrar. Eu não uso redes sociais, eu não gosto de me sentir exposta. Eu tenho uma quase que aversão à exposição, coisa muito diferente do que eu era quando eu era adolescente. Eu tinha rede social, gostava de tirar foto, gostava de parecer. Hoje eu não sou assim, definitivamente. Apesar de que gosto de me comunicar, gosto de falar em público, mas muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não entendia o motivo, que eu olhava e falava assim, Senhor, mas por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que que isso está acontecendo? Por que que a minha vida se construiu dessa forma? Por que que o meu jeito é esse? E eu ficava questionando a Deus e buscando respostas em mim. Mas um dia eu ouvi uma frase: a sua história vai servir de testemunho. Mas eu não entendia como Deus iria fazer isso.
Muitos erros eu cometi durante a minha vida e nós vamos falar um pouco sobre eles, porque hoje eu não tenho mais vergonha. Eu sei que eu fui perdoado por Deus, mas as minhas más escolhas, hoje eu entendo que devem ser um guia para pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. E esse testemunho é o que vai talvez dar respostas de Deus. Então, se você está passando por algo na sua vida hoje, talvez seja para ajudar pessoas na mesma situação, porque quando eu passei, eu não encontrei ninguém que estivesse passando pela mesma situação ou que expusesse isso para que eu pudesse olhar e falar: não, Deus realmente agiu, isso é temporário, isso vai passar. Então, eu estou aqui como uma forma de despir a minha alma de alguma forma para vocês, para mostrar o tanto, e foi muita coisa que Deus fez por mim e em mim. Há cerca de 2 semanas, 3 no máximo, eu fui a um acampamento. E quando eu cheguei lá, tinha uma menina muito angustiada. E eu comecei a contar um pouco da minha experiência, um pouco do meu casamento. Meu marido também falou alguma coisa e ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ela falou: poxa, eu precisava muito ouvir isso, eu precisava muito saber que existe uma solução. E às vezes é justamente sobre isso, é justamente sobre você falar sobre o que Deus faz na sua vida, para que outras pessoas possam encontrá-lo e ter esperança de um futuro melhor. Deus tem feito muito por nós, mas nós estamos guardando essa bênção só para gente. E Deus tem falado para nós irmos com o Evangelho, mas irmos também com a transformação que Ele tem feito em nós. Hoje eu estou muito longe de ser o que eu ainda gostaria, mas eu também estou muito longe de como eu comecei, de quando eu reconheci de que eu precisava da ajuda de Deus. Então, se hoje você está sentindo que está no pior lugar, você está no lugar certo. Porque é daí, é a partir daí que você vai ver a sua vida melhorar, a sua vida recomeçar, a sua vida mudar de direção. Mas isso só será possível se você estiver disposto, disposta a entregar o seu futuro nas mãos de quem realmente sabe o que está fazendo. E então, tudo que você pode imaginar e pensar hoje por um futuro bom vai se tornar tão pequeno que você vai olhar e vai falar: meu Deus, como eu não vivi tudo isso antes. E sabe aquelas histórias que as pessoas falam e você acha que nunca vai viver? Que é aquela famosa frase: quando vem de Deus, é diferente. Eu me lembro que eu ouvia isso e eu falava: isso é na vida de pessoas que fizeram tudo certinho, de pessoas que não pecaram, de pessoas que buscaram fazer a vontade de Deus o tempo todo. E eu entendi que não. Isso é feito na vida de pessoas que se dispõem hoje a ouvir a voz de Deus e a negar a si mesmas, para então viver os sonhos de Deus. Esse foi só o primeiro episódio, essa foi só a introdução das coisas que nós traremos aqui. Mas existe uma verdade: aqui é um lugar onde você vai encontrar uma dose de coisa boa, um respiro na internet, uma forma de olhar para a sua própria vida e ver que você não é um caso perdido, que você não tem uma vida fracassada, que as suas escolhas até aqui não definem o seu futuro e que sim, Deus irá fazer algo muito melhor por meio da sua vida, por meio das dificuldades que até aqui você passou e ainda não entende o porquê. Esse é uma dose de coisa boa. Que Deus abençoe a sua vida.